Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui representando o Ministério da Mulher. Toda última quarta-feira do mês, nós somos agraciadas com este horário do culto de oração. Nós chamamos de Quarta de Poder. E nós vamos, então, hoje, esse é o primeiro dia, e eu quero agradecer à irmã Sara. Ela concedeu este momento ela me convidou para eu estar aqui, representando a ela e este momento, a nossa equipe. E eu pensei em falar um pouco, em meditar um pouco sobre se eu sou convertido. Eu acho que todo cristão tem essa dúvida, ou talvez não dúvida, mas uma inquietação. Eu acho que todos nós já fizemos essa pergunta. Eu sou convertido? É Jesus o centro da minha vida? E eu trouxe umas 7 perguntas para nós refletirmos e nós podermos pensar um pouco sobre essa inquietação, porque ela pode encontrar qualquer um de nós em qualquer momento. E nós vamos, então, refletir juntos e, com a ajuda do Espírito Santo, chegarmos a algumas conclusões que vão nos ajudar em nossa caminhada espiritual, em nossa vida, e fortalecer a nossa fé e a nossa experiência com Cristo também. Então, a primeira pergunta, ela diz: é Jesus o centro da minha vida? E nós temos ali 2 versos que eu separei para nós respondermos esta pergunta. Eu coloquei os versos para facilitar a nossa leitura. Fique à vontade para também acompanhar na sua Bíblia, mas para nós ganharmos tempo, eu coloquei os versos ali. Então, o primeiro de Gálatas 2, 19 e 20 é bem conhecido e diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu fiquei pensando, nós podemos dizer como Paulo: Cristo vive em mim? O que significa Cristo viver em nós? O que significa Jesus ser o centro da nossa vida? E a gente observa nos ensinos do apóstolo que Cristo ele era a figura central na sua vida, nos seus ensinos. O eu fora apagado da vida de Paulo e Cristo era revelado e exaltado em tudo o que ele fazia e para todas as pessoas com as quais ele entrava em contato. E eu acho que a nossa reflexão aqui é o perigo de nós nos tornarmos cristãos nominais e não experimentados por nós mesmos, pela nossa própria necessidade e decisão, não experimentarmos a abnegação, o sacrifício, a negação do eu, reconhecer a nossa insuficiência. Isso é algo difícil para nós em muitos momentos da nossa vida. Especialmente quando tudo vai bem para nós temos a tendência de achar que nós somos autossuficientes, que nós podemos resolver tudo, que nós sabemos tudo. Mas Paulo, ele tinha uma experiência tão real com Cristo, ao ponto de dizer: Cristo vive em mim. E a gente percebe na sua experiência o quanto Jesus era o centro da vida de Paulo. E esta é uma pergunta para a nossa reflexão. É Jesus o centro da minha vida? Eu li um texto no Mensagens aos Jovens que diz assim que quando nós nos desviamos com indiferença das bênçãos espirituais oferecidas a nós por Deus, e nós não correspondemos ao amor de Cristo revelado na cruz por nós, nós corremos o risco de nos tornarmos rebeldes e desafiadores. E isso faz com que os anjos pasmem diante de nós. Eu achei tão forte este texto, essa afirmação. Fiquei pensando na minha atitude. E fiquei pensando quando eu sou desafiadora, quando eu sou rebelde, quando eu dou as costas para as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para mim, através da obediência ou através de uma experiência pessoal. Cada um de nós sabe da sua experiência, mas eu achei importante a gente pensar neste perigo que nós corremos e nessa pergunta importante. E como nós podemos, através da experiência de Paulo, quando a gente lê em Hebreus 12:2, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos ser rebeldes, nós não vamos ser desafiadores, mas nós vamos permitir que o nosso eu seja negado, vamos permitir que nós
não sejamos autossuficientes, mas vamos olhar para Jesus e vamos vencer essas dificuldades. A próxima pergunta: tenho profundo interesse na palavra de Deus? E o texto base para essa pergunta está em 1 Pedro 2,22. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual. Como está a nossa semana de estudo? Nós estamos tendo a nossa comunhão diária com Deus? Nós estamos estudando a sua palavra? Nós estamos buscando nela a força, o escudo, como Paulo diz, para a nossa sobrevivência espiritual? Como que é essa nossa experiência de buscar a Deus? De estudar a lição da escola sabatina, de ler a meditação, de estudar a Bíblia, fazer o ano bíblico. Como é essa nossa experiência? Quantos conhecem esse livro aqui, Uma Vida com Propósito? Esse é um livro muito interessante, e algumas das reflexões que nós vamos falar aqui, estamos falando aqui, eu tirei deste livro. E uma das coisas que ele menciona sobre ter uma vida com propósito é sobre a nossa experiência com a palavra de Deus. Quando nós estamos fazendo o que nós amamos fazer, ninguém precisa nos motivar. Acontece naturalmente, não é assim? Quando nós estamos muito interessados em algo, acontece naturalmente o nosso interesse, a nossa motivação. E quando nós pensamos, então, na nossa comunhão, no nosso interesse pela palavra de Deus, como é isso para nós? Alguns de nós, ou vários de nós aqui, nasceram num lar cristão, outros se tornaram cristãos um pouco mais tarde na sua vida. Mas no meio cristão, alguns podem entender como uma obrigação a questão de ler a palavra de Deus. Então, talvez para dizer, não, eu faço o ano bíblico, para quando chegar aqui no sábado, na escola sabatina, dizer, eu estudei todos os dias a lição. Algo automático, né? Algo como uma obrigação. E acho que uma reflexão importante para nós, quando nós pensamos na palavra de Deus, nunca nós podemos pensar nela como uma obrigação. Mas temos que pensar que quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus, nós estamos nos ligando ao céu. Eu achei tão bonito esse pensamento. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos ligados ao céu e nós exercemos influência transformadora. Olha que pensamento mais bonito do Espírito de Profecia. Nós teremos claras percepções da verdade e acontecerá um novo nascimento. E eu fiquei pensando também na experiência de alguns personagens bíblicos que nós conhecemos, como Davi, como Jó. Eles foram chamados amigos íntimos de Deus. Lembram disso? E eu fiquei pensando por quê. E o texto que eu li diz que eles foram considerados amigos íntimos de Deus porque eles valorizavam a sua palavra acima de qualquer outra coisa. Eles pensavam continuadamente, todo dia eles tinham a palavra de Deus em sua mente. Isso fazia com que eles tivessem profundo interesse na palavra de Deus. Nós percebemos também, mesmo aqui na igreja, ou na nossa família, nos nossos amigos no trabalho, cristãos desanimados. Já perceberam isso? Alguns de nós estamos desanimados, descontentes, com dúvidas, que perderam a esperança. Pessoas que vêm à igreja, mas elas estão perdidas e sem um propósito. E qual é a saída para essas pessoas? Qual é a saída se nós estivermos vivendo este momento? Se nós estamos perdidos em nossa vida espiritual, em nosso viver com Cristo, se nós temos dúvidas, se esse Deus que nós servimos é mesmo fiel, se as suas promessas vão se cumprir na nossa vida de fato, se nós estamos vivendo um momento assim, qual é a saída para nós? Eu gostaria de ler um texto agora que está em Jeremias 9:24. Eu pedi para o Ivica e ele vai ler para nós esse texto. O que está em Jeremias, e vocês podem acompanhar, em Jeremias 9:24.
conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Obrigada. Então a gente vê nesse texto assim, quando nós conhecemos a Deus, o nosso maior privilégio é conhecer a Deus. E sermos conhecidos e amados de Deus é o maior prazer de Deus. E o texto diz que se nós tivermos alguma coisa do que nos orgulhar, que nós nos orgulhemos de conhecer a Deus. Será que nós conhecemos a Deus? Estas são as coisas que me agradam, diz o texto. Quando nós nos colocamos em profundo estudo da palavra de Deus, nós vamos ser transformados por essa palavra. Nós vamos nos tornar íntimos de Deus. Porque nós conhecemos a Deus, nós falamos com Deus através da oração. Mas Deus fala conosco através da sua palavra, em primeiro lugar, através das outras pessoas, através de fatos do nosso cotidiano. Eu estava lendo aqui nesse livro que talvez Deus fale conosco muito mais através do nosso cotidiano, das coisas que acontecem no nosso cotidiano, do que quando nós passamos meia hora lendo a sua palavra. Isso é muito importante para nós, e Ele vai falar conosco através da sua palavra. Mas através do nosso cotidiano, nós enfrentamos tantas variadas e diferentes situações, que Deus também vai falar conosco e vai nos orientar se nós estivermos conectados com Ele, se nós estivermos ligados a Ele. A comunhão, então, deveria ser a nossa alegria. A comunhão autêntica acontece quando as pessoas são verdadeiramente, quando elas são verdadeiras. E quando elas são verdadeiras, especialmente sobre o que está acontecendo na sua vida espiritual. Então, para Deus, nós não precisamos usar máscaras. Nós não precisamos fingir. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe da nossa necessidade. E quando nós o buscamos sinceramente, através do estudo da sua palavra, nós vamos encontrar as nossas respostas, nós vamos diminuir as nossas inquietações. Tomar a primeira hora do dia para estar em contato com a palavra de Deus. O pastor Mauro já repetiu isso aqui em 2 oportunidades, eu percebi, no sermão de domingo agora, e quando ele falou para os jovens, a primeira vez que ele esteve aqui, ele falou, olha, faz mais de 13 anos que todos os dias, onde eu estiver, eu tiro 1 hora para falar com Deus, para estar com Deus, para meditar na sua palavra, e ele está nos incentivando quando ele fala isso, para nós termos a mesma experiência, para a gente viver isso e para a gente fortalecer nossa fé através disso. Um outro texto, um outro pensamento diz assim, quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação. Já se pegaram assim? Muitas vezes nós ficamos preocupados, porque nós temos um problema, e nós pensamos o dia inteiro sobre aquele problema. E nós, enquanto nós não temos a solução, aquilo fica na nossa mente, toma a nossa mente, nós ficamos pensando naquilo continuadamente. Mas quando nós pensamos repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Então, se nós sabemos nos preocupar, nós também podemos saber meditar. Que nós pensemos nisso para fortalecer o nosso desejo de estudar a palavra de Deus. Como eu já disse, Davi e Jó foram considerados amigos de Deus por esse motivo. E o outro texto, ali de Jeremias 15:16, diz assim, achadas as tuas palavras, é muito conhecido esse texto, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria para o coração. Olha que lindo a expressão de Jeremias na sua experiência de estudo da palavra de Deus. Era para ele gozo e alegria. E quando ele encontrou, ele as comeu. Ele usou uma ilustração como se fosse uma comida gostosa, né? A nossa próxima pergunta, tenho uma vida significativa de oração? João nos diz no capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vamos ler aqui, está ruim de ler? Dá para ler? Vamos ler o primeiro texto, depois o outro, enquanto nós vamos falando, vocês podem ler. Vamos ler juntos? Não sei se dá. Ninguém, sem oração, se encontra livre de perigo durante um dia ou 1 hora que seja. Olha como a oração tem poder em nossa vida. Especialmente devemos rogar ao Senhor sabedoria para compreender a sua palavra.
Ali estão reveladas as armadilhas do tentador e os meios pelos quais se pode a ele resistir com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus, ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás. Cumpre com fé orar sempre. Não nos deixes cair em tentação. Essa é deve ser o nosso principal pedido ao Senhor. Porque quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, a gente está pedindo a Deus, não me deixe cair na tentação de não ter tempo para estar contigo. Não me deixe cair na tentação de não estudar tua palavra. Não me deixe cair na tentação de que tu sejas real em minha vida. Eu vou falar rapidamente sobre algo que me chamou a atenção ontem. Eu não pensei em falar sobre isso, mas ontem nós lemos ontem foi o capítulo 19 de Levítico, né, naquela série Reavivados por Sua Palavra. E entre as coisas que me chamou a atenção lá sobre a santidade de Deus e porque Ele pede santidade para nós, nas leis mencionadas ali, uma delas é para a gente não marcar o nosso corpo e não fazer tatuagens. Eu achei interessante isso. E aí, eu vi depois, mais à noite, uma pessoa influente fazendo uma tatuagem, fez uma tatuagem de Jesus, escreveu Jesus em hebraico no seu braço. E várias pessoas escreveram nos comentários, mas eu vou te imitar, mas que bom, mas eu vou te imitar. E algumas pessoas questionaram, mas a gente pode se tatuar? E aí a discussão ficou sobre isso. E aí alguém ainda entrou e falou, mas isso aí é uma coisa lá do Velho Testamento. Se foca mais no Novo Testamento, porque isso aí já ficou no passado. E eu fiquei pensando nesse texto, né? Como o inimigo é ardiloso para que a gente interprete mal, né? Para que a gente interprete mal a palavra de Deus. E ele é perito em citar as Escrituras, dando a sua própria interpretação às passagens bíblicas. Então, quando nós oramos e quando nós estudamos, quando a gente estuda em oração, Deus se revela a nós e nós não vamos ser enganados. Nós sabemos que nós vivemos num tempo difícil e colocar os joelhos no chão e gastar tempo com Deus é a nossa maior necessidade. E é o que faz sentido nós estarmos aqui e nós estarmos buscando ter uma vida ao lado de Cristo. A nossa próxima pergunta: tem uma experiência diária nas coisas de Deus? E o texto básico está em Lucas 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vocês já se pegaram pensando assim, mas a vida eterna está muito longe, a vida eterna está bem distante de mim. Tem muito tempo ainda para chegar a esse momento. Está lá na frente, está lá no futuro. Então, eu vou viver aqui, fazer minhas coisas, cuidar da minha vida, dos meus interesses. E não é isso que Jesus ensinou para a gente, né? O que Jesus nos ensina é que a vida eterna com Deus é aqui, é agora. Quando nós conhecemos a Deus, quando Jesus é apresentado para a gente e nós entendemos o plano da salvação, a vida eterna já começou para nós. E é importante nós termos isso em mente, porque quando a gente gasta tempo com as coisas espirituais, nós vamos entendendo o grande sonho de Deus para nós. Quando Ele disse para os discípulos, ide e fazei discípulos, este era o sonho de Deus para aquela sua igreja, e é o sonho de Deus para a sua igreja hoje. É para a nossa igreja esse sonho também. Jesus quer que nós sejamos discípulos. E o que é ser discípulo? É uma pessoa que segue a Jesus, né? E alguns que aceitam a Cristo têm a tendência de achar, bom, eu aceitei a Cristo, a sua graça me salvou, e agora Jesus anda comigo. E eu vou em frente. Mas não é isso que Jesus disse. O que Jesus disse para a gente? Vem e segue-me. Não é Jesus que vai nos seguir. É nós que vamos seguir Jesus. E quando nós tomamos essa atitude, nós vamos ter uma experiência de vitória com Cristo. Conta uma história que eu ouvi de um pastor sobre
a experiência de uma moça que ela gostava muito de uma cantora popular. E então ela dedicou a sua vida a colecionar coisas dessa cantora. Então ela tinha posters, ela tinha todos os CDs, ela era apaixonada por aquela cantora. E ela sonhou, e ela tinha no seu quarto tudo, a sua vida girava em torno disso. A sua experiência diária girava em torno de angariar informações, notícias, tudo sobre essa cantora. E um dia, então, ela sonhava em ir a um show dessa cantora. E ela teve a oportunidade, comprou um ingresso, conseguiu um show que veio lá, uma cidade próxima dela, e ela foi, então, assistir o show dessa cantora famosa. E ela também sonhou em ir até o camarim e pegar um autógrafo dessa cantora. E assim ela fez. Quando chegou no final do show, ela estava com outra amiga, e ela foi para falar com a cantora, para fazer fotos e para fazer um autógrafo. E quando ela começou a conversar com a cantora perguntou assim para ela: você é crente, né? Aí ela se assustou, deu um passo para trás, e ela negou, falou: não, eu não sou, não. Ela falou: você é crente, não é? Ela falou: eu não sou. Então eu quero o seu sangue. E quando ela falou assim, ela ficou tão apavorada, saiu desesperada para procurar o caminho da rua para sair daquele ambiente. E essa ilustração, ela é forte, mas ela nos mostra que a nossa experiência de vida, a nossa experiência diária, ela tem que ter propósito, ela tem que ter sentido. E quando essa experiência é com Cristo, quando nós dedicamos de ter a palavra de Deus, que pode ser os CDs, a palavra de Deus, a música de Deus, né? Tudo que significa, tudo que represente a Deus em nossa vida, isso vai gerar uma experiência, e uma experiência positiva, e uma experiência de vida, uma experiência de renovação. Não uma experiência de morte, não uma experiência de desespero. Eu achei interessante essa ilustração, porque ela mostra que o dia a dia envolvidos com Cristo, e ir aonde Ele mandar, quando Ele nos diz segue-me, é que vai dar sentido à nossa vida também e vai responder essa pergunta. A próxima pergunta: admito a minha condição pecaminosa? Eu acho que todos nós que um dia nós aceitamos a Cristo como Salvador e nos convertemos ao Evangelho, nós temos esse paradoxo dentro de nós. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Cristo, mas nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, que nós somos pecaminosos. O velho homem foi mergulhado ali, naquele tanque, não é? Ou em algum outro lugar onde nós nos batizamos. Mas acontece que o velho homem, ele sabe nadar. E ele volta. Ele volta e ele está sempre nos desafiando para que Cristo não viva em nós. Para que nós sejamos autossuficientes. Para que a gente faça as coisas do nosso jeito. Para que a gente esqueça a nossa condição de pecaminosidade e ache que nós podemos tudo. E essa é uma tendência de nós, como seres pecaminosos. Faz parte da nossa natureza pensarmos dessa maneira. Então, a luta contra o velho homem é sempre presente. A gente não pode ter a ilusão de achar que o velho homem morreu, nós temos para uma nova vida, e a nossa vida agora é totalmente diferente, que nós vamos continuar lutando. Se você é recém-batizado, tenha isso em mente, que a sua vida está só começando com Cristo, mas o velho homem, ele vai sempre voltar. A velha natureza vai sempre voltar para nos desafiar e para nos fazer afastar de Jesus e duvidar e não crer. E isso é importante a gente ter sempre e fazer essa pergunta. Se fazer essa pergunta, eu admito a minha condição de pecaminosidade? Outra coisa que nós não podemos achar é que com os nossos esforços nós não seremos mais pecadores, porque os nossos esforços não vão ajudar, não vão contribuir para isso. Todo dia nós temos que desconfiar de nós mesmos. Todos os dias nós temos que meditar e orar e pedir a Deus por mudança. Checar as nossas ações. Aquela palavra que eu falei foi boa? Aquela atitude que eu tomei com meu amigo, com a minha amiga, foi positivo para ele ter uma boa ideia do que eu penso, do que eu sou, do meu caráter, do meu jeito de ser? Quando essas perguntas vêm à nossa mente, significa que o Espírito Santo está falando com a gente, está mostrando para a gente, está nos ajudando a checar a nossa condição.
está nos ajudando a checar que nós precisamos de mudança. Uma outra pergunta: possuo paz e alegria interior? E o verso diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu gosto tanto desse verso. E quando eu fiquei pensando nessas perguntas, quando eu pensei em paz, eu fiquei tentando significar paz. Eu não sei o que é paz para você. Quando você pensa em paz, o que te vem à mente? O que é ter paz para você? Eu relacionei alguns cenários aqui do que a gente pode pensar como paz. Mas acho que a coisa importante para nós, primeiramente, é termos paz com Deus. Quando a gente tem a noção de que, sim, nós somos pecaminosos, mas que, sim, nós somos reconciliados com Deus, nós fomos perdoados, nós estamos em paz e isso nos alegra. Então, ter a certeza de que fomos resgatados por Cristo e ter paz com Deus é um significado bastante importante e profundo sobre a paz. Davi, ele salmodiou uma frase que ele diz assim: há um rio na cidade de Deus, na morada do Altíssimo, tem um rio em Jerusalém. Você sabe que em Jerusalém não tem rio, mas o salmista, ele fez uma paráfrase, ou ele usou essa metáfora, vamos dizer assim, do rio, né? E possivelmente ele deve ter pensado no rio calmo, no rio tranquilo, transparente, de águas cristalinas, porque para ele a presença de Cristo era como um rio. Um outro exemplo que eu penso é a paz de Jesus ao dormir num barco quando tudo estava caindo. Vocês já pensaram nisso? Você já pensou que você pode ter essa paz? Você já pensou que você pode sentir essa paz da mesma maneira que Cristo sentiu? Mas isso não é simples para nós, porque nós somos ansiosos, porque a gente quer fazer do nosse jeito, porque se a gente está numa situação de dificuldade, numa situação onde está tudo caindo ao nosso redor, nós não conseguimos dormir, né? Deitar e dormir e deixar tudo acontecer. Mas nós podemos sentir essa paz. E esse é um exemplo de paz, a paz mais perfeita, a paz de Cristo dormindo quando, naquela tempestade, o barco estava afundando, os discípulos temerosos. Um outro verso de Davi que diz: em paz me deito e durmo, pois o Senhor controla o universo. Quando nós temos também essa certeza de que nós podemos deitar em paz e dormir e descansar. Eu penso sempre na minha sogra. Minha sogra, ela mora sozinha no sítio. Ela tem uma estrutura ao seu redor, se ela precisar de ajuda, mas ela fala para mim: eu deito e eu durmo em paz. Eu não me preocupo, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. E eu fico pensando nessa paz. Jesus também disse, né? Deixo-vos a minha paz, não se turbe o vosso coração. Isso é paz interior. Esse é um exemplo de paz que me conforta bastante. E a outra coisa que nós, como cristãos, podemos buscar é a paz com os outros. Quando nós temos certeza de que estamos andando com Cristo, a gente diz não à fofoca, aos desentendimentos, porque o Filho de Deus, ele busca reconciliação e não criar muralhas. Então, estar em paz com o nosso semelhante, estar em paz com o nosso irmão, estar em paz com o nosso chefe, estar em paz com os nossos amigos, estar em paz, isso é algo maravilhoso. E é um exemplo de paz para nós também, para nós perseguirmos. Os filhos de Deus são fortes nas relações humanas porque têm paz. Se nós somos briguentos e nós não conseguimos conviver com os outros, nós temos que pensar e temos que pedir a Deus que nos dê essa capacidade. Porque uma das características de um filho de Deus é ser forte nas relações humanas, porque é uma pessoa que tem paz. E a última pergunta que nós temos é esta: tenho o desejo de partilhar com os outros a nova vida que encontrei em Jesus? E o texto está em Caminho a Cristo e diz: tão depressa uma pessoa se chegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A Salvadora, vamos ler juntos? A Salvadora, a verdade, não pode ficar encerrada no coração.
se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, não nos será possível calar-nos. Teremos alguma coisa a dizer. Essa é a última pergunta para nós refletirmos. Nós temos o desejo de partilhar com os outros a nova vida em Cristo? E essa é uma reflexão muito importante, porque se eu conheço a Cristo, se eu amo a sua palavra, se eu oro, se eu me relaciono bem com o outro, eu não posso ficar só sentado aqui no banco da igreja. É bom a gente vir aqui ouvir um bom sermão, mas nós vamos desenvolver o desejo de querer fazer algo para servir a igreja, para servir a Deus, para buscar o nosso próximo, para falar com o outro daquilo que Cristo fez por nós. E quando eu penso nisso, eu me lembro do exemplo da mulher samaritana. Vocês todos conhecem a história, não conhecem? Todos nós conhecemos. Quando a mulher samaritana entendeu o plano da salvação e a maneira como Jesus a aceitou, e disse para ela, como Jesus disse para ela, vá, e não, vai e não peques mais, né? Ela tinha certeza do perdão, ela tinha certeza da reconciliação, ela tinha paz com Deus agora. E ela tinha um desejo enorme de falar para os outros daquilo que Jesus tinha feito por ela. E nós temos o desejo de partilhar com os outros essa novidade de vida que nós temos quando nós encontramos a Cristo. Se essa experiência não é a nossa, da mulher samaritana, nós não estamos manifestando possivelmente o desejo de compartilhar Jesus. Outro ponto importante, nós precisamos ter uma religiosidade, uma vida espiritual que nos vincule às pessoas e a Cristo. Não sermos robôs. Quando nós chegarmos aqui à igreja, quando nós viermos à igreja, vamos valorizar esses momentos que nós estamos juntos aqui na igreja, para que a gente possa criar vínculos. Então, que a gente possa fazer amigos, que nós possamos prestar atenção naqueles que estão ao nosso lado. Tem pessoas que vêm à igreja a primeira vez, mas se ela não é acolhida, possivelmente ela não vai ter o desejo de voltar, não é? Então, como cristãos que desejamos partilhar a novidade de vida, falando aos outros, pregando o evangelho lá fora, é uma atitude. Mas aqui dentro da igreja, nós podemos desenvolver o hábito de criar vínculos com as pessoas, de olhar para as pessoas, de fazer amigos, de entender as necessidades, de ajudar aquele que precisa de nós também aqui. Outra coisa que é de nós, quando nós vimos a igreja, nós gostamos das orações, das músicas, do louvor, da palavra de Deus que é pregada. Eu fiquei pensando que é muito importante nós termos essa atitude, apreciar o sermão, apreciar as músicas. E a nossa oração deve ser: Senhor, por favor, não deixe que eu pare de vibrar e amar esta igreja. Eu preciso da tua presença. Que essa seja a nossa oração também. Porque se nós estamos apaixonados por Jesus, pelo Evangelho, e a nossa vida está refletindo isso, nós vamos ter certeza de que Jesus ocupa o centro da nossa vida, de que nós teremos profundo interesse em sua palavra, de que nós teremos uma vida de oração significativa e profunda, que nós teremos uma experiência diária nas coisas de Deus, nós admitiremos a nossa pecaminosidade, nós teremos paz e alegria interior e, finalmente, teremos o desejo de partilhar com os outros a nova vida que nós encontramos em Cristo. Sabe, irmãos, quando eu pensei nessa reflexão, eu pensei primeiro na minha necessidade. E eu fiquei tão impressionada por esta mensagem que eu desejei compartilhar com vocês algo que também me inquieta, algo que também me faz pensar e refletir o tempo todo sobre tudo isso que nós falamos aqui. E eu desejei compartilhar com vocês porque é também o meu desejo, porque é também a minha necessidade. E nós vamos terminar agora com um louvor. Eu ouvi uma música muito bonita que diz: põe um canto em mim, Senhor.